Boa tarde, turma. Boa tarde a todos. Estou fazendo esse vídeo mais para explicar como é que vocês devem estudar para a prova, né? Que vocês vão trabalhar na semana que vem e vou mostrar aí no Classroom como que eu deixei o material para vocês estudarem para fazer a prova na próxima semana, tá? Então, pegando aqui o Classroom, né? E a turma que vocês estão cadastrados, estão inseridos, eu coloquei novo material de estudo para vocês trabalharem, né? Deixei explicado aqui quanto vale cada questionário e cada ponto que vocês fizeram até o momento, né? E quanto vai valer a prova. E os materiais, deixei separado aqui para vocês estudarem, tá? Esses materiais aqui a gente já viu em diversas aulas, tá? Então coloquei de novo para ajudar vocês a trabalhar, a estudar esses temas da aula, tá? Então, resumidamente, né? O primeiro slide que eu coloquei para vocês, eu coloquei a apresentação geral, né, da disciplina. E aí, eu falei para vocês que a gente ia falar da Constituição, né? Da LDB a gente vai falar depois do segundo bimestre, né, depois da prova. E aí a gente falou então até o momento, né, da Constituição e dos planos nacionais de educação, né, mais o Conselho Nacional de Educação, para vocês entenderem como funciona. Então, o que vocês têm que estudar? As apresentações de aula que eu trabalhei com vocês, aqui tá os links da legislação para vocês estudarem, né? Eu expliquei, lembrando que eu expliquei na primeira aula o que é uma legislação educacional, por que vocês têm que entender. Em nível federal, qual é o tipo de lei que foi aprovada, em nível estadual, municipal, como que é aprovado esses documentos, quem aprova, né? Quem é que aceita isso, né? Na Constituição brasileira também, como que tá, né? Então, o primeiro slide tá falando, né, e explicando a Constituição brasileira, que aí eu falei que o principal que vocês têm que estudar é o que está entre os artigos 205 a 14. Fui explicando aqui cada um para vocês, né? Todos os artigos nas aulas anteriores e finalizei com o artigo 214, que fala do Plano Nacional de Educação, né? Então, esse é o primeiro documento que eu coloquei para vocês estudarem. Depois, né, coloquei um documento para vocês estudarem, né, o Conselho Nacional de Educação. Então, coloquei aqui o documento que aprovou o Conselho Nacional de Educação, expliquei como que ele funciona, que é um mandato de 4 em 4 anos, né, que ele permanece independente do presidente que está governando, e dei exemplo de coisas que o Conselho Nacional de Educação fez, como, por exemplo, a documentação com relação ao curso de pedagogia, né, e as diretrizes curriculares da formação pedagógica para quem vai trabalhar com a educação, né? Então, no segundo slide, que está como aula 3, né, está explicando aqui como funciona o Conselho Nacional de Educação, as câmaras, né, qual é a principal função deles, o que eles têm que trabalhar, que está no artigo 8, né, e coloquei uma atividade, né, que é uma das atividades que vocês responderam aí, valendo um ponto. Então, o primeiro slide falando da Constituição e o segundo slide falando aí do Conselho Nacional de Educação. E o último slide que eu apresentei para vocês é o slide que fala do Plano Nacional de Educação. Aí expliquei o histórico, falando que iniciou lá em 1934, mas o artigo de 88, né, da Constituição de 88, falava que tem que estabelecer um PNE mais a LDB. Então, se criou o primeiro plano em 2001, né? Depois, ele venceu, né, em 2011, se criou um novo, que foi aprovado em 2014, né? Com uma vigência de 10 anos, ou seja, até 2024. E coloquei aqui quais são as diretrizes, quais são as principais metas do PNE, as 20 metas do PNE que a gente tem que trabalhar. Coloquei as dicas aí para vocês assistirem o vídeo do professor Cortelazzo, que pode ajudar muito vocês a entender melhor essa questão, né? Fiz essa proposta aqui só para vocês entenderem melhor como que funciona a regulação da lei, né? Então, tudo que o MEC faz, o MEC relacionado faz juntamente com o Conselho Nacional de Educação as diretrizes, né? Que faz ou pela Câmara de Educação Básica ou pela Câmara de Educação Superior.
No governo atual, a gente tem 6 secretarias, né, que trabalham a educação. No caso da educação básica, foi montado, né, o PNE, com duração de 10 anos, e tudo isso que é estruturado na educação, na esfera federal, ela é feita de acordo com o que está no artigo da Constituição Federal e da LDB. Então, vocês têm que ter muita consciência disso, né? Tudo que é estruturado dentro da educação é estruturado sem ferir o que está se afirmando na LDB e o que está se afirmando na Constituição Federal, tá? Então, coloquei isso para vocês terem uma ideia melhor, né? E aí, fiz um exercício da aula só para vocês associarem, para ter uma ideia de como trabalhar. E deixei, né, na última página aqui da aula 4, um exercício que vocês devem fazer, tá bom? Então, é isso que deve ser trabalhado aí para o estudo. E por último, né, também coloquei um slide, né, que está fazendo um resumo também de toda a documentação que a gente trabalhou, que é a Constituição Federal, né? Também aqui, principalmente no caso desse slide. Então, ele vai explicando também aqui, o professor Fernando, a organização federal com relação à educação, fala da Constituição, os documentos básicos que a gente tem que ter noção da área de educação, explica também novamente um pouco da Constituição, no caso, ele aqui. E o interessante é que ele fala um pouco da LDB, né? Também para vocês terem uma ideia, apesar que vocês devem ver bastante em outras aulas, a questão da LDB. Mas por último, então, ele fala aqui, ó, do Conselho Nacional de Educação, que a gente já falou, das diretrizes da educação básica, que a gente já viu em aulas anteriores, né? E o PNE, que é a principal parte que a gente está vendo agora. Coloca aqui as linhas mestras para vocês lerem e estudarem também, né? E quais são os sistemas de avaliação que dá base para o PNE, que é o INEP, né, que é o Instituto Nacional, que é o Instituto Nacional da Educação, que também trabalha com um sistema de avaliação, como a Prova Brasil e o SAEB, e eles criam um IDEB, e é a partir desse IDEB que a gente vai reavaliando e reanalisando as metas do Plano Nacional de Educação, tá? Então, só para revisar, para vocês terem a ordem aí do que vocês devem estudar. Tem a apresentação das disciplinas aqui, que vocês devem estudar, tá bom? E responder a questão. E tem o texto do professor Fernando, que eu coloquei aqui, o slide, né? Tem um slide separado do organograma do MEC, porque algumas alunas questionaram que não estava conseguindo visualizar isso. E coloquei também para vocês estudarem esse texto da professora, né, da professora Márcia, que da página 1 a 15, ela explica os temas gerais da documentação, né, ó, da Ana Bruel, né, como eu disse para vocês. Tem aqui, ó, da página 2, mais ou menos, até a página 15, ela faz uma exposição geral desses documentos principais, a Constituição Federal, depois ela fala da LDB um pouquinho, depois ela coloca, bem didático, né, a explicação dela sobre as diretrizes curriculares nacionais, e por último o Plano Nacional de Educação, vai até a página 15, né? Então, para vocês darem uma lida também, né, para ajudar vocês a estudarem sobre a legislação. É importante esse documento, né, ele é bem didático, ajuda vocês a explicarem, tá? A explicar e a entender sobre a legislação da educação básica, tá bom? E aí eu vou deixar esse vídeo que eu tô fazendo agora também exposto aqui no material de revisão para vocês estudarem, tá? Não esqueçam, né, da questão do questionário que eu deixei para a turma da manhã e para a turma da noite para vocês responderem, tá bom? E aí na semana que vem a gente faz a avaliação, tá bom? Então, bons estudos para vocês, né? Bom trabalho e a gente vai conversando aí qualquer coisa, tirando dúvida pelo próprio mural aí ou pelos próprios comentários da aula aqui no Classroom, tá bom? Boa tarde a todos.